interessante, né? Foi derramado o Espírito Santo para nos consolar, Cláudio. O texto diz bem claro, o Consolador, ajudador, que falaria por nós, que nos ajudaria, que nos alertaria, que falaria ao íntimo do nosso espírito. Meu irmão, quando você ouvir a voz do Espírito Santo mesmo, igual Elias ouviu ali, muda a história da sua vida. Muda a história da sua vida. Muitas vezes o Espírito Santo vai dizer para você, não faça isso. Muitas vezes o Senhor vai estar te carregando no colo, o Espírito Santo fala, olha, você está sendo carregado pelo Senhor agora. O Cláudio agora está sendo carregado pelo Senhor. Ali, agradecido pelo ensinamento da sua mãe dentro da palavra de Deus. Se eu sou o que sou, minha mãe me ensinou os caminhos do Senhor. E ele trouxe a responsabilidade à sua família, às suas irmãs e seu irmão. Cabe a nós continuarmos nesse Senhor, ajudarmos uns aos outros nesse Senhor, fazer para que o nome desse Senhor seja engrandecido. Cabe a nós a continuidade na obra que a nossa mãe iniciou. No amor, na perseverança. Ele deixou bem claro lá para todos. Paulo, quando recebeu do Senhor, quando ele viu o seu erro, quando ele viu que estava errado, que aconteceu alguma coisa que não era daquela forma que ele foi ensinado, ele procurou reverter isso. Ele deu no popular a cara para bater. Ele não ficou escondido, preparando, vou preparar um sermão, vou preparar uma coisa, vou preparar... Não. Ele se dispôs. Ele já saiu dali pregando o Evangelho de Jesus Cristo pleno, já saiu dali para procurar os apóstolos, já saiu dali para contar, já saiu dali para falar assim, olha, mudou. Uns acreditavam, outros ficaram bem com medo. Era de Deus mesmo. Imagina hoje. Será que é de Deus mesmo? Quando é de Deus, quando é do Senhor, testifica. 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 Não precisa delongar, não precisa fazer isso, aquilo, porque testifica. Então que nós entendamos quando o Senhor nos consola. Entendamos que Ele é um consolador. Muitas vezes o pentecostal, todos nós somos pentecostal, querido, porque temos o Espírito Santo. Tem momentos na batalha, na guerra, que você tem que ter uma voz mais imposta, que você tem que ter uma autoridade. Rejeitar. Em outros momentos, esse mesmo Espírito tem uma palavra suave, branda, uma palavra de conforto, uma palavra de direcionamento, uma palavra que te traz vida. É nós que precisamos estar anelados a esse Espírito, entender isso. Amém? Entender quando o Senhor fala assim. Muitas das vezes o Senhor, você vai cair no buraco. Você vai cair no buraco. O Espírito Santo está ali. Você vai cair no buraco e... Nossa, o Espírito Santo está com raiva de mim. Ô meu filho, você vai cair no buraco, tadinho, não vai não. Não, é. Então as coisas nós precisamos entender. Paulo passou a entender essas coisas. Paulo passou a ensinar assim. Paulo passou a falar aos corações das pessoas assim. Ele mudou tudo que ele tinha aprendido. Tudo aquilo ele mudou a história. Sendo ele romano, sendo ele fariseu, sendo ele judeu, circuncidado. Ele pôs aquilo tudo por terra. É tanto que muitas partes que ele diz assim, isso aí, tanto judeus como gregos como gentios, ele passou a entender que Deus não escolhia, não, ele escolhe um povo para si, dentre os povos, dentre as nações. Se ele tirar um lado do Espiritismo e trazer para dentro da palavra de Deus, o que quer que ele seja bênção dentro da palavra de Deus, que ele saia do engano e crença. É muito fácil, nós lemos os textos, querido. Não é do reino dos céus quem pratica as coisas contra a palavra de Deus. Pode ser quem for, se um pastor estiver praticando a palavra de Deus contra a palavra de Deus, perdeu. Pode ser padre, pode ser quem quer que seja. Muitas vezes nós olhamos pelo exterior. Não, fulano é tão bonzinho. Não, que é um santo. Será? Um serial killer que a vizinhança não tinha nada contra ele,
ninguém tinha nada contra ele, ninguém nunca viu um grito desse homem, ninguém ouviu esse homem fazer coisa errada na rua, estuprou e matou um monte de mulher, por bel prazer. Passou uma série na televisão um tempo atrás, eu assisti essa série toda, nem sei se tem isso hoje, essa série, que um homem, isso foi lá nos Estados Unidos, sofreu um abuso e ele passou a pegar as mulheres, porque ele tinha raiva da mãe dele, que a mãe dele não protegeu ele e tudo, e matava as mulheres com atrocidades bárbaras. Era a forma que ele se sentia bem. Morreu, cadeira elétrica, morreu. Então, queridos, as coisas acontecem porque era vontade de Deus isso, era querer de Deus isso? Não. Colocou-se no coração o que queria fazer. Muitas vezes nós estamos assim, se não for desse jeito eu não quero, se Deus não fizer assim para mim eu não quero. Aí Deus diz, então não vou fazer e vou te provar. E você vai ser provado duramente. Então Paulo entendeu isso e mudou a história da vida dele. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a consolação, a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Ele já começou assim, queridos. Ele já começou falando assim, olha, eu sofro por causa da palavra de Deus. E se vocês verem esse sofrimento que é pela palavra de Deus, por amor ao Senhor, vocês vão ver o mesmo Deus que consola. Muitas vezes, querida, a pessoa está tão desconsolada, está tão triste, está tão sem rumo, sem direção, mesmo servindo ao Senhor, mesmo sendo crente, batizado, falando em língua, cheio de Espírito Santo, cheio de problema, cheio de coisa. Deus quer te usar para consolar uma outra pessoa. Com qual consolação você vai consolar? Então ele não levava em conta o sofrimento, não levava em conta as afrontas, não levava em conta o que... Não, esse é o Saulo poderoso, o Paulo poderoso, que mandava aprender a fazer. Não, esse deve ser espião no nosso meio, para descobrir como é que nós reunimos para vir nos destruir. Estou falando alto aí não. Para vir e nos destruir. Olha o pensamento daquele que já tinha Jesus Cristo batizado, andou com Jesus, cheio da graça do Senhor. Tem crente que ainda é assim. Estou desconfiado. Aquilo que me consola tem que transbordar na vida dos irmãos. Todos nós podemos passar por dificuldades. Se eu estiver com problema, o irmão Malaco, o irmão Francisco, me ajuda. Ora por mim. E eu tenho certeza que vai ter oração. Aquilo vai ser refletido na minha vida, vai me consolar. Vai consolar em palavras, vai consolar numa conversa, vai consolar, vai mudar a história. Falar, não, eu creio. Mas se eu não tiver nada para passar para ninguém para consolar, como é que vai ser? A pessoa vem a você sedento para uma mudança. Estou numa tribulação louca, estou numa dificuldade louca. Se for ímpio, até tranquilo. Tem como você levar a palavra de Deus, mas se for um cristão, conhecedor da palavra de Deus, tem como mudar o coração de Satanás? Não tem, ele é conhecedor de todas as coisas, só que ele não aceita. Tem crente que está ficando assim, não aceita o que Deus está falando. Paulo aqui prova que aceitou, e prova aqui, ao Deus de toda consolação. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Se formos a Ele, Ele é Pai que vai nos consolar, que vai nos corrigir, mas vai nos consolar. Que vai tratar conosco, mas vai nos consolar.
Aqui, quando ele endereçou essa segunda carta aos Coríntios, porque a primeira ainda não foi suficiente, teve que falar 2 vezes para esse povo. Há quantas vezes Deus está falando com esse povo hoje? Com esse Israel hoje? Com esses crentes hoje? Há quantos e quantos anos Deus tem falado? Há quantos e quantos, de todas as formas, de todos os jeitos? Esse Deus tem trazido consolação e misericórdia, e muitos de nós ainda não entendemos isso. Ali se instalou no meio do povo de Coríntios uma falsidade louca. Mestres da lei trazendo e impondo sobre aqueles coríntios o que deviam fazer, que não batiam, não era de conformidade com a palavra, negavam a palavra de Paulo. Quem levou salvação, impelido pelo Espírito Santo, aquele povo ali, foi Paulo. Paulo chegou ali e mudou a história. Paulo abriu igreja ali, Paulo mudou famílias ali, teve restauração, sinais, prodígios e maravilhas. Aí contestavam, porque eles estavam ali há anos e anos, mentirosos, falsos, não fizeram nada, não houve mudança nenhuma. Quando chegou ali a mudança, começou a guerra, começou a discussão. E uns ficaram impacientes, outros ficaram tribulados, outros a alma, não vou nem dizer, tribulação total na alma, já duvidando da palavra de Paulo, do que Deus falava através de Paulo. Ele falou assim: olha, se nós somos consolados, vocês também. Se nós somos tribulados, nós seremos consolados, e isso consequentemente vocês. Ele deixa bem claro aqui no versículo 5: pois assim como os sofrimentos de Cristo, transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. A acusação não é crente, tinha que ser crente. Está vendo? É crente. Todo tipo de acusação, mas também vem a acusação do Senhor, que é com você, que cuida de você, que cuida da sua casa, que cuida dos seus filhos, que guerreia. Seu nome está diante de Deus, Cristo intercedendo por você, Ele está guerreando. Está guerreando. Está ali batalhando ao seu favor. Versículo 6: se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Muitas vezes, quando você vê o irmão passando uma tribulação, nós temos que orar, interceder. A tribulação por causa da palavra. Por causa da palavra. Amém? Amém. Não é tribulação para nós fazermos, não. Não vai confundir com a tribulação humana, não. Com o sofrimento humano, não. Comprar sem poder, fazer sem ter condição, mentir. Não, eu não consigo. Sabe aquele negócio? Você vai fazer um empréstimo? Ora a Deus se é para fazer. Porque depois você pega o dinheiro, gasta ali de tudo que você tinha que gastar, e fica anos pagando, com juro e correção. Tu coloca diante de Deus, para depois lá na frente, eu vou deixar de comer, eu vou deixar de dar meu dízimo, vou deixar de minha oferta, eu tenho que pagar minha prestação do carro, o caro que eu queria, da televisão, o cara que eu queria, não sei o que eu queria. Nós casamos pelo amor, e não pelo bolso. E não pelo bolso. Tem crente ultimamente que está casando pelo bolso. Tem mulher que está achando: não amo muito não, mas eu vou aprender a amar. Não é por aí. Agora eu vou me dar bem, eu vou ter uma família boa. Oh, glória. Será que é assim? Vou arrumar um casamento bom para meu filho. Vou arrumar um casamento bom para minha filha. Deixa na presença do Senhor. Descansa no Senhor. Descansa, espera nele. Paulo sofria por causa da palavra de Deus. Recebia condenações, açoites, prisões por causa da palavra de Deus. Ele era consolado por Deus. Ser forte. Eu sou contigo. Aguarda, espera. Eu vou mudar essa história. E Deus sempre vinha e dava forma e condição. Sempre vinha e dava forma e condição. Está entendendo os textos que Paulo já sabia o que ia lhe acontecer. Como Jesus já sabia, mas ele perseverou. Não olhando o que as pessoas falavam. Nós temos que aprender isso, querido. Isso que nos consola. Isso que nos consola. A guerra é espiritual. Se ela fosse como naquele tempo, já pensou? Chegar, entrar na sua casa, te prender, te levar, amarrar num tronco e cortar no couro.
Porque você não beijou a mão do faraó? Porque você não se curvou diante da estátua? Nós estávamos perdidos. Tem leis que tramitam no Congresso lá, que nós temos que orar. Abençoar os que estão lá, para que eles venham batalhar ali naquilo onde o Senhor os colocou. Porque se os seres não fizerem o que tem que ser feito lá, Deus tira também. E nunca mais eles entram lá, nem sobem lá. Então a minha questão, eu fui chamado para a palavra, eu fui chamado para trazer isso, eu não fui chamado para ser político. Tem cristão que está assim, o negócio está feio, vou ser político. Porque lá ninguém cobra nada. Mas agora começou a cobrar, tem um monte de gente presa. Tem um monte de gente sem nada. E o problema não é, sabe o que é? É quando Deus mandar o anjo ceifar. Nós esquecemos que tem 7 anjos, cada um com 7 taças. Nós esquecemos disso. Aí esse Apocalipse é lá na frente. Não. As coisas vão acontecendo. Elas vão acontecendo. Então está lá as taças, está sendo derramado. Coisas estão acontecendo no espiritual. O inimigo sabe, está furioso e tenta reverter tudo. Faz de anjo de luz para te enganar. Faz de falso profeta, de falso pastor, de falso mestre. Faz de todas as coisas para te enganar. E se você não ficar focado nessa palavra, você perde. Quando você suporta as provações, você vê o seu irmão ali, como nós vimos nosso irmão, o Senhor levou a sua mãe. Estava sofrendo, estava triste. Eu fui lá para abençoar, para consolar, meu irmão, estou com você. Também já passei por essa situação. Estou com você, eu sei que é complicado, mas Deus te consola. Deus está com você. Deus está com seus irmãos. Deus está. A sua mãe descansou no Senhor. Você ainda não descansou, então batalha. Deus nos coloca de pé, nos dá fôlego de vida para nós batalharmos. Para as coisas dele e para nossas coisas. Findou-se isso, descanso, aguardando só a eternidade. E assim prossegue, ensinar aos outros a batalhar e a crescer na espiritual e na natural. Então nós precisamos entender isso aqui. O irmão está sofrendo, ele está com um pecado doido. Não. Senhor, tem misericórdia, abençoa, ajuda, transforma. Senhor, em nome de Jesus, que ele veja a sua consolação, ele veja que é consolado. Se o irmão não quiser, é outra história. Mas você fez sua parte. Nos mostra ter paciência, o texto é muito claro, te mostra ter paciência. O meu irmão está sofrendo, eu vou orar, vou interceder. Te mostra ter paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós padecemos. Seu sofrimento não é mais que o meu, nem o meu mais que o seu. Quando nós oramos, intercedemos uns pelos outros, abençoamos uns aos outros. A minha oração hoje, o meu clamor foi para o meu irmão que está triste, sofrendo. Eu foquei nessa oração. Orei para todos, mas essa foi a primeira oração. Senhor, conforta o coração do meu irmão. Consola o meu irmão. Faz ele ver que o Senhor o ama, que o Senhor está com ele. Que está tudo nos controles do Senhor. Que não foi antes do tempo, não foi fora do tempo, mas foi na sua vontade. Como vamos suportar se vemos o outro e não suportamos? Ou temos uma crítica, ou temos alguma coisa que não muda a história. Nem a minha, nem do outro. Não, precisamos mudar essa mentalidade. A gente precisa estar preparado. Já pensou se Deus fosse olhar dessa forma? Mas o povo só sofre. O povo só tem problema. Esse povo não dá glória a Deus. Não dá não, vou tirar todo esse povo. Ele mantém o que ele prometeu. Nós ainda sendo falhos, fracos, nós ainda não fazendo como pede a palavra de Deus, ele não retirou a sua promessa. Ele não retirou o que ele disse para você, querido. Ele não retirou o que ele disse para Israel. Que as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, se eu continuo amando o Senhor, eu sei que está preparado. Na sua trajetória
glória caiu, não amo o Senhor mais. Por quê? A não ser que você profere, não, Senhor, eu não te amo mais, eu não quero o Espírito Santo mais, eu não quero mais nada da minha vida. Ah, aí é outra história. Aí o Espírito Santo vai embora mesmo. Quantas vezes ele perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Ficou constrangimento, não é? Senhor, claro que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Aí a terceira vez foi uma facada, né? Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe disso, não tem dúvida nenhuma. Mas o que Deus estava falando com ele? Reforçando ele, porque ele ia ser uma das colunas da igreja. Porque o inimigo tinha usado a boca dele um tempo atrás, ele negou e ele mentiu, falando que não era discípulo de Jesus, que não andava com Jesus e que não entendia a palavra que Jesus falava. 3 vezes. 3 vezes o Senhor falou com ele: você está entendendo a minha palavra? Você ama a minha palavra? Você me ama? E ele: sim, sim. Então, cumpra o teu ministério. Então, se fortaleça, porque a minha consolação é sobre você. E assim Deus fala com você hoje. Onde está a dificuldade de entender essas coisas? Está guardado para os que o amam. Se você não recebeu nada dessa vida, meu irmão, espere na vida que Deus tem para você na eternidade. Coisas que o seu coração não viu, que não entrou na sua mente, que os seus olhos não viram, que você não tocou em nada, é isso que Ele vai te dar. Muitas vezes nós queremos coisas aqui e não queremos a eterna. A eterna, o nome já fala, é eterna. Dura para sempre. A misericórdia de Deus é eterna, a consolação de Deus é eterna. A minha consolação para o meu irmão ali foi ali, naquele momento. Mas o que eu passei de Deus para ele é eterno. Ele sempre vai lembrar do eterno, da consolação de Deus. O abraço é para aquele momento. O de Deus é eterno. O abraço de Deus, as coisas de Deus são eternas. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos buscar para mudar na história das nossas vidas. Amém? Que você entenda isso, querido. Que você entenda, que você põe isso no seu coração hoje. Que você entenda quando o Senhor falar com você que as coisas são leves e momentâneas, porque são. Quer ver? No mesmo 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então tem um peso muito maior. A consolação do Senhor é um peso muito maior. Tem esses sofrimentos, tem esses problemas hoje momentâneos. Continue perseverante na oração, no clamor. Se presente diante do seu Pai. Busque o seu Pai sozinho, na congregação, orando com os irmãos. Busque a presença de Deus. Satanás tenta colocar que isso que está acontecendo com você, ou que vai acontecer, ou que já aconteceu, é pesado demais, que nem Deus consegue mudar. Queridos, muitas famílias estão sendo destruídas por causa disso. Muitos homens e muitas mulheres e seus filhos estão sendo destruídos por causa disso. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo amar. Eu não consigo fazer. Aí então Deus vai tratar com você. E o negócio vai ficar estreito. E se você não tem ouvido a Deus, você está indo contra Deus. E aí a ira de Deus é sobre a sua vida. É muito simples de entender. Contestar a Deus, você já está caçando briga com Deus, guerra com Deus. Em vez de você estar guerreando contra as vozes satânicas que invadem a sua família, que invade o local onde você está, que invade as coisas, você está preocupado em contestar com Deus. Procure guerrear contra o inferno. Procure guerrear contra aquele que quer roubar a sua paz. E você vence isso quando você cumpre a palavra de Deus. O peso é muito maior da glória eterna. O que tem para nós é muito maior, querido. E não simplesmente o que nós vemos. O que nós vemos não é fé. Se você tem que ver para ter fé, você já perdeu a sua fé. Não, você tem que
Acreditar naquilo que você não vê, para que venha acontecer na sua vida, para que venha a bênção, para que venha mover na sua vida. O que nós passamos é leve e momentâneo. Coloca tudo na mão de Deus, espera no Senhor, aguarda nele. Não aquilo que nós procuramos. A pessoa procurou, foi para uma cadeia. Reconheceu o Senhor lá. Ele vai cumprir o tempo dele lá. Deus pode reduzir? Pode. Para a glória dele? Sim. Como também pode fazer a glória dele lá dentro. De ele mudar o coração daquelas pessoas lá dentro. E ser grato ao Senhor por isso. E Deus vai dar um monte de concessões para ele. Não vai ser advogado, não vai ser a lei dos homens, vai ser a lei de Deus. Mas se ele tiver de cumprir, tem que cumprir. Pelos erros dele. Então Deus tem um controle de todas as coisas. Quando há uma mudança, ainda que preso, estou livre para servir o Senhor. Paulo estava preso lá, 2 anos lá. Mas livre. Livre para levar o Evangelho, mandava os seus cooperadores entregar as cartas, orava, buscava, se colocava, colocou-se diante de reis, de poderosos, de supremos, sabendo o que ia acontecer, e ele não desanimou. Estava num barco cheio de prisioneiro, estava num navio cheio de prisioneiro. Ele, um homem só, clamou a Deus: Senhor, são assassinos, criminosos, vão a julgamento, mas Senhor, estão comigo. Que nenhuma dessas almas se perca. Nenhuma das almas se perdeu. O barco se espedaçou todo. Deus deu uma providência de uma ilha. Quem não sabia nadar agarrou numa madeira e foi boiando até lá. Outros foram nadando. A água geladaça. Já providenciou uma fogueira. Satanás tentava ferir o coração de Paulo lá no navio. Não conseguiu. As almas estavam agradecidas. Que homem é esse? O mar queria engolir e o Deus dele o salvou. Foram parar numa ilha, foram se aquecer. Paulo ali levando a palavra de Deus. Uma cobra mordeu Paulo, ele pregando. Ele chegou ela no fogo assim, balançou no fogo e acabou no fogo. O povo daquela terra falou assim: essa cobra mais venenosa que tem aqui nessa ilha. Todo mundo ficou olhando, esperando ele morrer. Ele cumpriu todo o ministério dele. O diabo, muitas vezes figurado uma cobra, espiritualmente dizendo, te morde no mundo espiritual, te arma laço, te prende, te dá assim uma canseira, para depois te destruir lentamente. E você esquece da consolação e do livramento desse Deus. O que ele tinha que cumprir, ele cumpriu. O chefe da tribo lá, da ilha, se converteu ao Senhor. Curou a mulher. Estava doente, foi lá, orou, ela foi curada. Deixou ali o ministério, deixou ali a palavra de Deus. Apareceu outro barco. Os marinheiros, quando viu que os presidiários iam pular no mar, queriam matar todos. Não. Se vocês fizerem isso, perece todo mundo. Deus falou comigo que vai guardar a minha alma, a de vocês e a deles. Nenhum deles vai fugir. Nenhum prisioneiro fugiu. Nenhum prisioneiro escondeu na ilha. Todas aquelas almas, 270 e poucas almas, voltaram em outro navio. Está vendo como você deixa Deus trabalhar como uma mudança na sua vida? A mudança. Então, espere em Deus, descanse o seu coração em Deus. Não deixe o inimigo falar que não tem jeito, não tem volta, não. Procura entender, procura falar: Senhor, eu espero em Ti. Procura crer no Senhor. Procura ser dedicado às coisas de Deus. Procura suportar as coisas. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. É porque tem texto que a gente não lê mais na Bíblia, né? Não vou pagar o mal com o mal. Não, vença o mal com o bem. Se você tem o bem, como o mal vai te afligir? Se você faz as coisas com o bem, faz as coisas com o coração alegre, faz as coisas na direção de Deus. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem.
Isso é a palavra de Deus. Aparta-te do mal e faça o bem, busque a paz e a siga. Agora, uma que nós precisamos saber de cor, que está na oração do Pai Nosso, que está na oração, exemplo, modelo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Sabe o que você fez? Não nos deixe cair em tentação. Você está falando isso com Deus? Mas livra-nos do mal. Então essa tem que ser a nossa oração. Senhor, me livra desse laço do diabo. Me livra dessa tentação, me livra dessas coisas. Não combate com outro mal, não combate para ferir outros e para derrubar e para destruir. Não, combata com o bem. Porque teu reino, Deus, na minha vida, porque tu é a glória na minha vida, para todo sempre. Eu quero louvar e engrandecer o teu nome. É isso que muda a história. Livra-me do mal. Muitas vezes, querido, o Senhor te livra. Aparta do mal, obedece a minha palavra e corra do mal. E muitas vezes você não obedece e corre para o mal. Não. Escuta o que Deus está falando com você. O Deus da consolação, o Deus que quer mudar a sua vida. Seja agradecido quando esse Deus fala na sua vida. Amém? Tanto nos sofrimentos naturais, perdas naturais, como nas espirituais. Se você perde por amor à palavra de Deus, você vai ser mais do que vencedor. É simples. Quando você perde por causa da palavra de Deus, por causa do amor ao Senhor, você está ganhando, você está sendo bênção. Nós não devemos desanimar nem retroceder. Por que o texto diz? Muito claro. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, ou da tradução, se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele. Está lá em Hebreus 10, 38. Nós precisamos compreender. Quando nós retrocedemos, o Senhor não tem prazer em nós. Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, conquistar em nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Coloca isso no seu coração hoje, meu irmão, entenda isso hoje. Na abertura foi falado isso, no louvor foi falado isso. Deus chamando você para estar ali, agarrado no Senhor e sendo consolado pelo Senhor. Você já reparou uma coisa? Deus não esconde nada de nós. Deus não escondeu de mim e de você, desse Israel na terra, a sua divindade. Deus não escondeu o seu poder. Deus não escondeu o seu caráter. Nós escondemos tudo de Deus. Nós não confessamos, que se nós confessarmos, Ele é fiel em perdoar e mudar a história das nossas vidas. Mesmo 2 Coríntios aí. 2 Coríntios, capítulo 4. Amém? 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, nós já lemos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. É isso que você tem que ter no coração, querido. Não desanimar, embora exteriormente esteja desgastado, mas o seu interior, a sua fé, a sua vontade de vencer, a sua vontade de crescer é renovada dia após dia. É renovada a cada dia na presença de Deus. É renovada para que o nome de Deus seja glorificado. Não seja como os outros, que o Deus desse século cegou os olhos deles, tampou os ouvidos deles. Aqui, no mesmo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Diz assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimemos. Queridos, foi misericórdia de Deus para estarmos juntos, foi misericórdia de Deus entregar ministério para nós. Então não desanimemos com coisas leves e momentâneas. Então nós não estamos aptos
tomar o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, para ser guerreiros do Senhor. Versículo 2: não desanimemos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usando de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, este está encoberto. Então, quando a pessoa não quer, o evangelho nunca é exposto na vida dele, porque ele não quer, ele nunca vai se mostrar como evangélico de verdade, como homem de verdade, como mulher de verdade, que quer mudança, que aceita mudança. É aquele que está dentro da casa de Deus, aquele que caminha com Deus, mas não conhece o Deus que serve. Porque o outro versículo embaixo, versículo 4, diz assim, ó: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se eu estou na casa de Deus e estou descrente, eu sou contado ali como os descrentes. Eu preciso estar na casa de Deus e crer que Deus muda a minha história, que Deus trabalha ao meu favor, que Deus está comigo. Ainda que levante muitos, não, Deus não está com você, Deus não está com você, Deus não está com você. Não, eu creio que o Senhor é comigo, eu creio que o Senhor muda a história. Não deixa o Deus desse século, repara aí que a letra minúscula, não deixa o diabo, o Deus dessa era, o inimigo aí, a te enganar, te cegar, como fez com os descrentes, que acreditam em pau, pedras, em qualquer coisa, menos no poder de Deus, menos no caráter de Deus, menos na divindade de Deus, que é espiritual. Ela não pode ser transformada numa coisa natural, não tem como, querido, não tem como. Ela é espiritual. E eles não veem a luz, eles não veem a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Falam que amam o Senhor, mas não têm o Senhor. Falam que servem o Senhor, mas não demonstram isso. Querem fazer as suas obras para que os homens vejam, querem aparecer, querem como se fosse para Cristo. Que Ele cresça e nós diminuamos. Que o Senhor apareça e que nós nem aparecemos. É para Ele, é para Ele, é para Ele. Então ouça o que o Espírito te diz hoje, querido. Escute o que Deus falou com você hoje, em todo aqui 2 Coríntios, em todo ensinamento que o Senhor trouxe a você hoje. E que você possa, aquele que vai sair daqui hoje, entendendo essa palavra, entendendo o que o Senhor te diz, que o Deus de toda consolação, bendito seja, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Quem te consola é o Senhor. Glória a Deus. Quem me consola é o Senhor. Amém. Que me faz todo dia buscar a presença de Deus, esse favor, essa misericórdia de Deus. Paulo levou tão ao extremo que ele diz, ele colocou nas suas cartas, que ele se alegrava, sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Quando ele estava fraco, aí ele era forte. O fraco é aquele que busca verdadeiramente a vontade de Deus, aquele que se coloca diante de Deus. Se eu estou fraco, eu busco mais Deus ainda, amém? E a fraqueza não me domina. Agora, muita gente está fraco porque entregou a fraqueza. Não, eu sou fraco mesmo, não tem jeito mesmo, não se entregue à fraqueza. Busque Deus, busque perdão, misericórdia e graça e fortalecimento. Amém? Amém. Louvor. Busque isso. Feche seus olhos. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Senhor. Oh, nosso Deus, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, nós precisamos do Senhor, Pai. Oh, Deus amado, para que a nossa alma se aquete, para que nós entendamos a Tua vontade e o Teu querer, Deus.
Senhor, que cada um de nós hoje possa rasgar o coração, abrir o coração e falar com o Senhor. Ele te ouve. Oh, Deus da consolação, ajuda-nos. Pede Deus para te ajudar, pede o Senhor para falar com o seu coração. Ele é Deus e Pai, tanto de Jesus Cristo como o seu. Se você buscar a presença desse Deus, Ele é fiel em fazer. Se você busca a direção desse Deus, Ele é fiel em fazer. Oh, Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda cada casal, cada família aqui, Senhor. Ajuda cada ministério aqui, Senhor. Ajuda, Deus amado, e responde cada um que tem orado e buscado a Tua presença. Cada um que tem colocado verdadeiramente na Tua presença. Cada um que ama verdadeiramente, Senhor, consola. Ó Pai amado, tome em Teus braços, Senhor. Ó Deus amado, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode mudar a história, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, Senhor, reverte todo o quadro, toda a situação, reverte toda a ação, Pai amado, em ministração contrária, Pai. Senhor, em nome de Jesus, venha consolar o Teu povo, venha colocar o Teu povo diante do Senhor, venha operar a Tua vontade, o Teu querer no meio do Teu povo, Deus. Que você possa rasgar o seu coração, meu irmão, minha irmã, que você possa colocar diante de Deus, que você possa buscar a direção do Espírito de Deus, que você possa entender essa vontade do Senhor. Oh, Senhor, derrama o Teu favor, Deus. Que Teu Espírito Santo possa falar ao nosso espírito, Deus amado, quebrantando, Deus amado, exortando, Senhor, cuidando das feridas, ó Senhor, feridas, Deus amado, que nós não conseguimos, porque são feridas, ó Deus amado, na alma, Senhor. Ó Pai, vem tratar dessas feridas, Deus, vem mudar a história, Senhor. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode mudar a história do Teu povo, Senhor. Que nós possamos permitir essa mudança, Deus. Que nós não sejamos empecilho aqueles que contendem com o Senhor. Não, que nós sejamos aqueles que ouvem ao Senhor e que aceita a Tua vontade e o Teu querer. Oh, Deus, nós precisamos do Senhor, oh Pai. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua direção. Nós precisamos do Teu mover. Nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração. Continue com os olhos fechados. Escute. Fique na liberdade do Espírito. Adora o Senhor. E deixa o Senhor